Olá, meu nome é Sérgio e você está na Meeple no Japão. E hoje vamos mostrar aqui Age of War. Age of War é um jogo de 2014 do Mask Ninja. É um jogo de 2 a 6 jogadores, uma caixinha pequena e com poucos componentes também, né? Vamos ver aqui. Nós temos apenas dados. Temos 7 dados aqui. Então são esses dados. E nós temos aqui, são exatamente 14 cartas representando os castelos. Atrás nós temos aqui o fundo, né? E cada cor representa um conjunto de castelos. E temos aqui um manual. Aqui temos aqui o manual, que no caso aqui está em japonês. É um jogo de regras muito simples, um jogo de rolagem de dados basicamente, né? Onde vamos tentar, onde aqui nós somos daimyos, que são os senhores feudais japoneses, né? E vamos tentar conquistar a maior quantidade de castelos para vencer a partida. Então vamos mostrar aqui o setup e as regras de Age of War. O setup do jogo é bem simples, né? Você possui aqui cartas que representam os castelos e eles são divididos por grupos. Aqui você vê pelas cores deles aqui no fundo da carta. Então, o que vai fazer é colocar os castelos, de preferência assim, em grupos, né? Perto, aqui no centro da mesa. Formando aqui os grupos de castelos. E está feito o setup. E você vai deixar os dados também próximo à mesa. E está pronto o setup. Age of War é jogado em várias rodadas. Então, escolhido o jogador inicial, o jogador vai pegar os 7 dados e ele vai escolher um dos castelos para tentar conquistar. Então, por exemplo, ao escolher um castelo, escolher esse castelo, por exemplo, aqui, ele vai pegar os 7 dados e vai rolar, tentando conquistar uma das linhas. As cartas do jogo são divididas mais ou menos dessa maneira. Por exemplo, aqui nós temos no nome, né, do castelo. Nós temos aqui uma pontuação, que vai ser a pontuação final no final da partida, né, que vai dar 3 pontos de vitória. E nós temos aqui as linhas. Essas linhas definem os dados que nós vamos ter que tirar para conquistar esse castelo. Então, por exemplo, aqui cada desenho representa um lado também do dado. Esse lado aqui é o lado do daimyo. Nós temos aqui o arco e flecha, né? Que é as artilharias. Nós temos a cavalaria. E nós temos a infantaria. Na infantaria nós temos um lado com 1, 2 e até 3 infantarias. Nesse caso nós temos que tirar 2 dados com 2 daimyos, com uma artilharia, uma cavalaria e 4 infantarias. No caso da infantaria, você pode colocar uma quantidade de dados que dê 4 ou mais, né? Mesmo que dê 5, por exemplo. Se você tirasse 2 dados assim, também serviria. Aqui é um local especial, né? Você tem que tirar 4 ou mais para você conquistar essa linha aqui desse castelo. Então, por exemplo, começando com o jogador inicial, ele vai rolar os dados. Ele vai tentar conquistar uma dessas duas linhas. Ele tem que fazer uma das duas linhas. Então, por exemplo, aqui ele conquistou aqui. Ele tem vários daimyos. Então, nesse caso, ele poderia pegar um dos dados e colocar aqui nesse local. E ele agora vai tentar rolar, tentando tirar 2 artilharias. Se ele conseguir, ok. Caso ele não consiga, no caso aqui ele não conseguiu, ele é obrigado a descartar um dos dados. Ele retira um dos dados e agora ele vai rolar novamente, tentando as 2 artilharias. Mais uma vez ele não conseguiu, então mais uma vez ele retira os dados, um dos dados. E ele vai fazer sempre isso, tentando acertar aqui essas 2 artilharias. Caso ele não consiga, mais uma vez ele vai perdendo dados. E ele vai fazendo isso até que ele consiga ou completar a linha, ou acabar aí os dados e ele não conseguir conquistar o castelo. Caso ele consiga, né,
conquistar o castelo. O jogador então pega a carta e coloca à sua frente. Esse castelo passa a ser então do seu domínio. Caso o jogador não consiga, ele termina seu turno e aí é a vez do próximo jogador. É importante lembrar que existem algumas regras. Os jogadores, ao escolher um castelo, naquele turno eles só poderão tentar conquistar aquele castelo. Ele não pode tentar no mesmo turno atacar um outro castelo. Escolhido o castelo, aquele castelo vai ser o castelo alvo até o fim do turno. Além disso, o jogador tem que tirar nas linhas, elas têm que ser completadas ao mesmo tempo e uma vez por rolagem de dados. Então, quando o jogador rola um dado, ele escolhe uma das linhas e tenta acertar ela. Por exemplo, aqui ele conseguiu, ele completou essa linha aqui. Mesmo que ele tivesse tirado, por exemplo, mais duas cavalarias, ele não poderia completar as duas linhas na mesma rodada. Ele teria que escolher uma das duas e completar, e aí novamente rolar os dados. Então ele tem que completar a linha por completo e uma linha por rolagem de dados. Além disso, não existe uma ordem específica. Você pode preencher qualquer linha, né, na ordem que você desejar, na ordem que você conseguir, né? Não é necessário seguir a ordem exata como está aqui no desenho do castelo. Você pode começar por qualquer uma das linhas, preenchendo apenas uma por rolagem de dados, né? E sempre uma linha inteira. Quando o castelo passa a ser propriedade de um dos jogadores, o castelo ainda não está protegido. Um outro jogador pode tentar conquistar esse castelo, mas para isso ele vai ter que tirar mais um daimyo. No caso de um castelo que já estava sob o poder de outro jogador, por exemplo aqui, para poder conquistar esse castelo, um outro jogador teria que tirar então 4 infantarias, mais 4 infantarias, um daimyo, e além disso ele teria que tirar mais um dado com outro daimyo. E aí sim ele conseguiria conquistar esse castelo de um outro jogador, pegando então esse castelo e colocando então à sua frente. Quando o jogador consegue conquistar todos os castelos de um mesmo grupo, por exemplo aqui, no grupo amarelo possui 4 castelos. Quando o jogador consegue conquistar todos esses castelos do grupo, ele então vira a carta, todos os castelos, para o lado contrário, mostrando a pontuação aqui. Apenas uma das cartas possui a pontuação. Isso quer dizer que esses castelos estão protegidos, não poderão ser mais conquistados por outros jogadores. E o jogador vai ganhar 10 pontos no final da partida. Pontuação normal, por exemplo, daria aqui 5, 6, 7 pontos. Mas se o jogador consegue conquistar o grupo inteiro, no caso aqui do grupo amarelo, ele ganharia 10 pontos. Em grupos menores, por exemplo, o grupo verde é apenas um castelo, né? E ele possui 3 pontos de vitória. O grupo vermelho, por exemplo, possui 2 castelos. E outros grupos possuem 3 castelos. Sempre que um jogador conquista todos os castelos de um grupo, ele vira as cartas para um lado, forma aqui um grupo. E esse grupo então está protegido. Esses castelos então não serão mais conquistados por outros jogadores. Então, quando o último castelo for conquistado, o jogo termina e nós vamos então para a pontuação final. Cada jogador soma a pontuação final, né? No caso aqui, um jogador conquistou um grupo inteiro. Ele então vai, no caso aqui do grupo vermelho, marcou 5 pontos. E os castelos individuais, ele vai somar os números que estão aqui na frente. Então no caso aqui, esse jogador marcou 10 pontos. O jogador que fizer mais pontos é o vencedor de Age of War. Então, esse aqui foi o Age of War, um jogo do Mestre Knizia. Um jogo super simples, um jogo de rolagem de dados, um jogo de muita sorte. É um jogo assim, para se divertir. Você não quer regras difíceis nem complicadas, apenas passar alguns minutos aí se divertindo. É um jogo de 2 a 6 jogadores, né? Com 6 jogadores ele vai ficar um pouquinho mais longo, né? Mas com 3 a 4 jogadores ele até consegue ser rápido. Então, um jogo para você apenas se divertir e testar a sua sorte. Fica aquele abraço então, uma boa jogatina para todos e até semana que vem.